O que diferencia a radiestesia para os pets, né, da radiestesia para humanos? Quem já trabalha com a radiestesia para humanos, muitas vezes me pergunta: nossa, eu não sabia que dava para especificar a radiestesia para animais. Para muitas pessoas isso é uma surpresa. Para outras, ainda que seja uma coisa óbvia, as pessoas têm um pouco de receio, de medo de aplicar nos animais, porque não sabem ao certo qual vai ser a resposta energética dos animais, né, por serem muito sensíveis. Enfim, então são diversas as dúvidas que passam pela cabeça das pessoas quando a gente fala sobre radiestesia para pets, para animais. Então, já esclarecendo aqui o primeiro ponto que é muito importante, é você saber que a radiestesia ela pode ser aplicada para qualquer animal, tá? Não necessariamente só para pets, só para cachorro ou gato. Você pode aplicar radiestesia para qualquer animal que você queira ajudar, seja um animal de grande porte, um cavalo, um boi, um pássaro, um peixe. Então, para qualquer animal, você consegue fazer a leitura energética do pet e tratar aquele pet de acordo com o seu objetivo, de acordo com a necessidade daquele animal. Tá? Esse é o primeiro ponto importante. Então, o que muda? Qual é a diferença, então, da radiestesia aplicada para humanos para a radiestesia aplicada em animais? Qual é a diferença? O que muda, né, é a forma como a gente interpreta os sintomas. Então, por exemplo, nós, seres humanos, conseguimos expor o que sentimos. A gente consegue falar, explicar o que a gente sente, se a gente estiver com algum desconforto, se a gente estiver com alguma dor, se a gente, inclusive, estiver percebendo esse desequilíbrio, esse ambiente pesado, a gente consegue externalizar isso. A gente consegue explicar o que a gente está sentindo. E os animais não. Os animais, eles não conseguem expor com palavras o que eles sentem, o que eles precisam, o que eles querem naquele momento, seja no campo emocional, no campo mental, no campo espiritual, inclusive no campo físico. Então, quais são as principais diferenças da radiestesia para humanos, né, para radiestesia focada nos animais? A primeira delas é essa comunicação e percepção energética. É a principal de todas, porque, como eu falei aqui, para te dar um exemplo, se uma pessoa, se um ser humano estiver com dor, estiver ansioso, estiver preocupado, estiver com medo, seja qual for o sentimento ali, o sintoma que ele estiver naquele dia, ele consegue falar, e os pets não falam, né? Você consegue identificar, na maioria das vezes, observando o comportamento daquele pet, observando o apetite daquele pet. Quando ele para de comer, você já percebe ali que algo não está normal. Observando a postura daquele pet, se ele está num dia mais apático, se ele está num dia mais ofegante, mais agitado, coisa que não é comum dele. Até pelo olhar do pet você percebe a diferença quando você tem essa conexão mais próxima, né, mais profunda com o seu animal. Então, pensando nesse lado de observação e de fala, né, que o pet não tem, nos pets o corpo fala pela energia, né? E o tutor, na verdade, se torna os olhos do radiestesista. Porque, falando aqui de profissionalismo, se você tratar o seu pet, o seu próprio pet com a radiestesia, você vai perceber, você vai ter a delicadeza de observar as mudanças mais sutis nos seus pets. Agora, se você for atender o pet de uma outra pessoa, seja quem for, aquele tutor do pet vai ser os seus olhos durante o tratamento. É ele que vai te falar tudo o que ele está percebendo de melhora, de piora, de sinais do pet, de evolução durante o tratamento do pet. Outro ponto muito importante é o campo vibracional. Por quê? Porque nós, humanos, temos pensamentos, temos crenças, temos bloqueios, né, mentais ali, emocionais. Nós criamos vários obstáculos na nossa cabeça que muitas vezes atrapalham o tratamento radiestésico, atrasam o tratamento radiestésico por crenças nossas.
E os animais, por sua vez, eles vivem o presente. Eles têm a energia mais pura possível, né? É muito mais direto, é muito mais rápido o efeito do tratamento radiestésico, porque os animais não têm essa crença. Eles não têm esse bloqueio que o ser humano tem, de ai, será que funciona? Ai, mas eu não sei o quê. Ai, mas que isso vai influenciar na minha religião. Enfim, seja qual for o bloqueio, o animal não tem. Então, para te dar um exemplo aqui, enquanto uma pessoa, né, um ser humano ansioso, né, fica ali pensando, sofrendo já por antecedência do que vai ser amanhã, do que pode acontecer amanhã, o pet, o cachorro, o gato, o animal, ele só está preocupado, nem está preocupado, ele só está vivendo o presente. Ele está focado no que está acontecendo agora. Ele não está preocupado se aquilo vai funcionar, se não vai. Ele só está sentindo o agora. Então, além desses pontos aqui, tem um papel do tutor também, que é totalmente importante nessa jornada do tratamento radiestésico nos pets. Mas o que eu quero te dizer é que nos pets, o tutor, o comportamento, o lado emocional do tutor pode influenciar diretamente na saúde, no comportamento do animal dele. E isso vai gerar um desequilíbrio energético no pet. Né? E se você quiser aprender a tratar o seu pet ou qualquer outro animal através da radiestesia pet, mesmo que você esteja começando do zero, né? Já se inscreve aqui no meu canal, clica aqui no sininho, ativa o sino, que dessa forma você vai receber as notificações dos próximos conteúdos, para cada vez mais você se aprofundar nesse assunto. Também aproveita, deixa seu like aqui, clica no joinha, né, e compartilha esse vídeo com alguém que tem animal. Pensa aí em 5 pessoas. 5 pessoas. Fecha os olhos e imagina 5 pessoas que você conhece, que vem à sua cabeça agora, que tem animais. Compartilha esse vídeo com elas. Isso também vai ajudar a gente a contribuir com o cuidado energético de cada vez mais animais. Que muitas pessoas, que a maioria das pessoas que têm animais não sabem disso. Não sabem que tem essa possibilidade de ajudar os pets com as próprias mãos, sem se sentir impotente, sem saber o que fazer para ajudar diretamente o animal. Principalmente as pessoas que não são médicos veterinários, que não são terapeutas holísticos, que não têm como ajudar diretamente o pet. As pessoas precisam saber que elas são capazes de agir diretamente na saúde dos animais. E você pode ser essa ferramenta que vai contribuir nessa informação para outras pessoas. Você pode ajudar muito vários outros animais simplesmente compartilhando esse vídeo.